Quais são os 4 sinais silenciosos que mais causam mortes hoje no Brasil? E quando eu digo sinais silenciosos, são algumas questões que talvez você tenha e nem percebe, porque nem sempre você vai sentir alguma alteração no corpo. E talvez até sinta alguma coisa muito discreta e nem perceba que eles estão presentes ali. Eles vão causar problemas em algum momento, mas você não percebe que está acontecendo. E veja que eu não falei a palavra doença, justamente porque eu quero que você entenda como esses sinais podem acontecer no nosso corpo, mesmo não tendo nenhum sintoma, e nós consideramos eles doenças, ou seja, nós consideramos que são um problema de saúde. Então, se você quiser entender quais são essas 4 situações que mais fazem as pessoas morrer aqui no Brasil e entender também de uma vez por todas como elas causam problema e por que elas causam problema, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico há cerca de 10 anos e eu passei muito tempo durante a minha formação como médico estudando algumas dessas condições, e eu sempre tive um interesse justamente em entender como acontecem doenças e até mesmo entendendo o que é uma doença, porque muitas vezes a gente acha que doença é só aquilo que causa um sofrimento, mas tem muitas coisas graves por aí e você não sente um sofrimento no início. Aquilo pode acontecer só lá na frente e isso acaba gerando vários problemas diferentes de saúde. Então eu escolhi esses 4 porque são os mais comuns e que nós estamos tendo um aumento atualmente aqui no Brasil e também no mundo, para que você entenda um pouco mais sobre a sua saúde e o que você pode fazer em relação a isso se você quiser ter uma vida mais saudável. E eu sei que todos eles têm muita confusão na internet, porque muitas pessoas não entendem exatamente como eles acontecem, por que acontecem, e muitas vezes se sentem confusas pensando: por que isso que tá no meu corpo é considerado uma doença? Por que eu deveria me preocupar com isso? Então, a primeira informação muito importante aqui no vídeo é que se a gente for definir, se a gente for dizer para uma pessoa o que é uma doença, a gente tem diferentes maneiras de pensar nisso. Existem situações que causam problema, causam desconforto, causam alguma coisa ruim que a pessoa sente, e aí você percebe que está com uma doença, está com uma gripe, está com algum problema que está causando um desconforto na hora, está causando uma dor, cansaço. Só que tem outras condições que você não necessariamente está sentindo naquele momento, mas a definição que a gente dá aqui é que são coisas que acontecem no nosso corpo que vão ter uma consequência ruim. E quando eu digo uma consequência ruim, essa consequência pode significar a pessoa morrer mais cedo. Por isso que essas 4 aqui, elas realmente causam muitas mortes de pessoas por várias razões diferentes, e aqui nesse vídeo você vai entender exatamente como as pessoas morrem disso e tudo que está associado com isso. E ao mesmo tempo, como hoje nós temos acesso a médicos e tratamentos, tem casos que a pessoa acaba não morrendo, mas fica com alterações no seu corpo que daí podem gerar sintomas sim. Então talvez nesse momento uma pessoa que tem uma dessas condições não está sentindo nada, mas lá na frente ela pode ou morrer disso ou ter realmente uma doença, alguma coisa que vai gerar um problema que ela vai ver. Mas em algumas situações aqui a pessoa realmente já sofre com alguma consequência, mas nem sempre ela considera que aquilo é um sintoma. Então pode parecer silencioso, mas na prática já tem uma coisa ali causando desconforto, só que a pessoa nunca percebeu que é isso que está causando desconforto. Em quarto lugar, eu deixei uma condição que está cada vez mais comum, inclusive em jovens, que é a famosa esteatose hepática, que é um jeito chique de dizer que é a gordura no fígado. Hoje, uma grande quantidade de pessoas ao redor do Brasil, se for fazer ou um exame de sangue, que às vezes vê as enzimas do fígado e estão um pouco mais altas, estão alteradas, ou faz um exame de ecografia, vê que tem sinais de gordura ali no fígado. E aí, essa pessoa pode não ter sintoma nenhum, não tá sentindo nada, mas tem aquela quantidade de gordura ali no fígado e aquilo ali realmente é um problema, tanto que entra já nesse início daquilo que eu falo, dessa questão da definição de doença ou não ser doença. Porque pensa assim, o nosso corpo acumulou gordura ali no fígado, ele deixou ficar gordura ali no fígado. O nosso corpo faz coisas ativamente para que fique doente. Uma coisa muito importante que vai valer para várias coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo é que seres humanos, pessoas, não são todas iguais. Então, algumas pessoas nascem e naturalmente têm condições no seu corpo e têm um certo estilo de vida, vivem de um jeito e
e vivem muito mais tempo que outras. Talvez o mais lógico e fácil de falar aqui é que homens vivem menos do que mulheres, porque o hormônio masculino, a testosterona, além do fato de um monte de decisão ruim que homem toma por aí, faz com que homens vivam menos. E até nessas condições que eu vou falar aqui, tem algumas coisas que têm um reflexo disso. Esse é um ponto bem importante. E eu digo isso por quê? Porque nós temos que entender que do ponto de vista do nosso corpo, nós nascemos de uma maneira e o nosso corpo está renovando todos os dias de acordo com a vida que a gente está tendo. E muitas vezes as decisões que a gente toma ou a maneira que o nosso corpo vai fazer com que a pessoa morra um pouco antes ou tenha algum problema de saúde antes. E isso acontece porque existem alguns mecanismos do nosso corpo que, de forma geral, para a maior parte das pessoas ainda é um pouco parecido, que em algumas pessoas estão aumentados e por isso algumas pessoas acabam tendo problemas antes. Então eu sei que muitas pessoas pensam por aí que todo mundo igualmente pode ser saudável se fizer as mesmas coisas. Ou seja, se todo mundo viver igual, fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, todo mundo vai ter a mesma saúde. Mas não é assim. Provavelmente você já percebeu que tem pessoas que, mesmo tendo uma vida saudável, acabam tendo problemas de saúde antes, por questões genéticas ou até por alguma dessas condições que nós temos aqui. Tudo isso para dizer que sim, acontecem coisas no nosso corpo que acabam gerando problemas e doenças porque o nosso corpo acabou usando um mecanismo normal da maneira errada. E essa questão aqui do fígado acaba sendo uma questão muito simbólica disso, porque o nosso corpo tem uma produção de energia e uma produção de muitas substâncias lá no fígado. O fígado acaba lidando com um monte de substância para botar para fora, porque ele ajuda a tirar toxinas e sujeiras ali do corpo, assim como o fígado ajuda a produzir proteínas e outras substâncias que o nosso corpo precisa. E uma dessas substâncias são os triglicerídeos. E os triglicerídeos, que tem um exame de sangue que você faz e vê a quantidade que tem de triglicerídeos, e eles são pacotinhos de gordura de energia que o corpo cria para guardar essa energia. Então a ideia aqui é muito simples. Quanto mais energia rápida esse fígado tiver ao longo do dia, maior a quantidade que ele vai criando desses triglicerídeos, empacotando eles como gordura. Então uma coisa aqui que não é tão óbvia é que esses triglicerídeos, assim como a gordura que fica ali no fígado, não é diretamente proporcional com toda a gordura que você come ao longo do dia. Muito embora eu não tô falando que comer gordura não tem problema nenhum, tanto que eu vou falar isso daqui a pouco, quando a gente falar um pouco mais também sobre colesterol, mas de qualquer maneira, os triglicerídeos têm essa associação com picos e excessos de energia. E a gente sabe que tem muitas razões diferentes e o corpo das pessoas não é todo igual, mas o ser humano se acostumou durante milhares de anos a não ter tanto acesso a alimentos. Então nós temos uma facilidade muito grande em ganhar peso e acumular gordura para proteger energia, e é um pouco mais difícil gastar essa energia. Só que isso não é igual em todas as pessoas. Por isso que tem que ter muito cuidado quando a gente afirma tudo de uma maneira muito simples na internet, porque nós temos pessoas diferentes. Existem pessoas que conseguem comer bastante e não engordam tanto, e tem pessoas que engordam com muita facilidade. Essa tendência de criar essas gorduras e acumular essas gorduras não é igual em todas as pessoas. Muito embora nós sabemos que o mecanismo de perder peso é comer menos calorias para ter um menor acúmulo de energia no corpo. Só que isso existe. Provavelmente você conhece alguém que é assim, come um monte e quase não engorda, e uma pessoa que tem um pouco mais de sobrepeso acaba fazendo uma dieta comendo bem pouco e tem dificuldade de perder o peso. Isso existe sim. E uma grande confusão que nós temos aqui é que quando a gente fala de acúmulo de energia no corpo, esse acúmulo de energia geralmente vem da glicose, e a glicose é popularmente chamada de açúcar. E aí muitas pessoas vão para os dois lados extremos. Tem gente que acha que a gordura no fígado acontece por comer gordura, que não tá certo. Assim como tem pessoas que acham que a gordura no fígado acontece por comer açúcar, porque o açúcar é um veneno, porque o açúcar é um problema gigantesco, mas também não é verdade. A verdade é que o problema aqui é o excesso. Se você comer muitas e muitas vezes por dia alimentos que sejam mais doces ou até mesmo que não sejam doces, sejam carboidratos em grande quantidade, você vai ter muitos picos de energia, vai ter uma grande quantidade de calorias, e com isso seu corpo vai começar a produzir muitos desses triglicerídeos, e isso vai levar você a acabar engordando, e no meio disso eles podem começar um processo de acumular ali no fígado. Só que esse processo de acúmulo do fígado depende de outros fatores também, porque
Porque na realidade tem uma outra questão, que é uma questão um pouco mais delicada de explicar, que é quando a gente fala sobre inflamação. E inflamação tá na moda na internet hoje em dia, muita gente usa inflamação como se fosse uma coisa ruim o tempo inteiro, mas inflamação a gente poderia chamar também de imunidade, porque a inflamação é a imunidade. E a imunidade tem que ter um equilíbrio no nosso corpo. Se nós temos pouca imunidade, a gente tem infecções com muita facilidade com qualquer coisa que a gente entre em contato. E se nós temos muita imunidade, nós podemos ter doenças de imunidade, doenças autoimunes, e nós também podemos ter condições que geram problemas no corpo. Então, imunidade e inflamação não é sempre ruim, mas esse excesso de inflamação é ruim também. E quando a gente pensa sobre o que causa a inflamação, a ruim, esse excesso de inflamação também não é tão óbvio, porque aí eu vejo aquela crítica que muitas pessoas fazem dizendo que os médicos não veem os pacientes como um todo, que não pensam nas pessoas como um todo, e aqui nesse vídeo eu quero que você pense na pessoa como um todo e entenda tudo o que acontece para que tenha essa alteração da imunidade. Então, se a gente está falando de fígado e está chegando energia e essa energia está sendo transformada nesses pacotinhos chamados triglicerídeos que vão passar para o corpo e vão ser reservados como gordura, isso não está acontecendo sozinho. Isso está acontecendo dentro de uma pessoa que vive todos os dias e faz coisas. E eu tô falando tudo isso porque no meio disso nós temos a circulação do nosso corpo, as artérias e veias. O sangue bate no coração pelas artérias e vai e ele volta pelas veias. E isso pode parecer bobagem, mas isso é muito importante porque nós sabemos que esse fluxo do sangue que vai e volta e toda a movimentação que o nosso corpo tem impacta nessa imunidade em todo esse processo de inflamação. Isso porque o ser humano foi feito para se movimentar, foi feito para fazer atividade física, porque a atividade física ativa vários mecanismos de renovação e limpa muita coisa que fica no nosso corpo se nós ficamos parados. Ficar parado não é saudável. O que eu acho que talvez seja uma das maiores tragédias que a gente tem na vida, porque se pensar bem, é agradável ficar jogado em cima da cama ou do sofá, não fazendo absolutamente nada, comendo tudo que quiser, mas o nosso corpo não é adaptado para isso. Nós passamos milhares de anos na floresta caçando, fazendo muitas coisas assim. Então o nosso corpo precisa de exercício físico. E isso é uma coisa que eu vou tentar reforçar sempre aqui. Não tem como ser totalmente saudável sem fazer exercício físico. E aí alguém pode falar: "Ah, mas eu conheço fulano que não fez exercício e morreu com tal idade". Beleza, se essa pessoa tivesse feito, ela viveria mais ainda. Exercício físico sempre tem um ganho para qualquer pessoa. Isso porque o nosso corpo gosta de exercício físico. E aí você pensa: "Tá, mas por que tá falando de exercício físico?" É que se a pessoa tem esse excesso de energia ali, tá produzindo aquilo no fígado, o exercício físico importa também, porque ele vai mudar o jeito que esse sangue passa e todo o restante da circulação sanguínea. Se a circulação sanguínea tá mais lenta, se o sangue tá passando lentamente, isso tem um efeito. Se o sangue tá passando mais rápido e tem aquele exercício, o próprio exercício no fígado libera substâncias no cérebro, no corpo, ele tem vários efeitos no corpo que acaba ajudando nesse processo a reduzir essa inflamação, essa imunidade aumentada. Além disso, essa pessoa tem uma rotina todos os dias e essa rotina vai impactar muito em liberação de hormônios ao longo desse dia, que são hormônios que vão fazer a gente ter atenção, a gente pensar, a gente interagir com outras pessoas e além disso vão ter um impacto na nossa circulação sanguínea. E a gente sabe que nós temos um hormônio que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, e o hormônio do estresse tem um efeito da imunidade na hora. Isso porque ele faz uma resposta de proteção. Só que se você tem constantemente esse hormônio do estresse aumentado, isso tem efeitos no corpo que atrapalham esse mecanismo de imunidade e também pode gerar um pouco mais dessa inflamação ruim. Ou seja, se a pessoa não faz exercício e ela vive uma vida mais estressada, e quando eu digo estressado aqui, não é necessariamente uma pessoa que só lida com outras pessoas que incomodam. A gente pode colocar graus. Imagina uma pessoa que tem uma vida muito ruim, vive trabalhando, não consegue ter tempo para fazer nada que cause prazer. Imagina ter uma sensação de desconforto o tempo inteiro e ainda viver fazendo mil coisas sem deixar o corpo de fato ter uma boa circulação. A pessoa vive mais tensa e isso também atrapalha essa circulação. Além disso, tem outra coisa que eu tenho falado já nos vídeos
vídeos aqui, que é a questão do sono. Quando nós dormimos, nós ativamos vários mecanismos normais do nosso corpo que melhoram essa questão de imunidade e melhora a nossa circulação sanguínea. Então, nós temos mais uma coisa aqui que pode acabar impactando, atrapalhando todo esse processo. Então pensa, se nós pegarmos a combinação de uma pessoa que dorme mal, vive o dia todo estressada, come muitas e muitas vezes excessos de energia e ainda tem uma alimentação com alimentos ruins, muita coisa ultraprocessada e quantidade de nutrientes ruins, tudo isso acaba pesando lá no fígado. Então, no momento que a gente pega essa gordura no fígado, essa esteatose hepática, não é só que está aumentando a quantidade de triglicerídeos formados ali, é que está aumentando junto com processos que estão acontecendo de uma maneira ruim, porque não estão acontecendo do jeito que é mais saudável para o nosso corpo. Eu acho que esse é um ponto que vai ser interessante eu repetir várias vezes aqui no vídeo, é que, infelizmente, pro bem ou pro mal, o nosso corpo é mais saudável em algumas situações. Ele é mais saudável se o sangue circular com mais facilidade no corpo. E ele não é tão saudável se tem muita rigidez e tensão. Além disso, ele é mais saudável se ele tem a quantidade de energia que ele precisa para viver a cada dia. Além disso, ele é mais saudável se a pessoa tem uma vida agradável. Não estou dizendo que a pessoa não pode ter estresse nenhum, porque estresse de certa forma faz parte de viver, de interagir com outras pessoas, e também é mais saudável se consegue dormir e reiniciar tudo isso. Nós somos assim. O oposto disso, que é você comer bastante, ganhar peso, viver mais tenso, e eu digo tenso numa coisa muito interessante. Eu já fiz musculação, exercício físico e ganhei mais músculos. Existe um momento, principalmente com aqueles fisiculturistas que ficam muito grandes, que eles ficam realmente com uma tensão muito grande e aquilo também acaba fazendo eles viver menos, porque pro nosso corpo isso não é saudável. Se a gente for pegar pessoas ao longo da história que viveram bastante tempo, elas sempre têm essas características em comum. Em geral, elas são mais magras, fazem bastante atividade física, têm uma certa facilidade de fazer atividade física. Além disso, comem bem, sem ter excessos e também conseguem dormir um pouco melhor. E eu sei, sempre pode aparecer alguém aqui dizendo: ah, mas eu conheci alguém que fazia isso e morreu cedo. Isso são exceções. Toda vez que a gente fala de regras, a gente tem que pegar a maior quantidade de pessoas. Se a gente acompanhar ao longo do tempo, a maior parte das pessoas é o que a gente leva em consideração. Você não pega um exemplo isolado, porque aquele exemplo isolado pode ser simplesmente uma pessoa muito fora da curva, uma pessoa que é bem diferente das outras. Sempre vai ter alguém que consegue. E a gente até poderia explicar por quê. E vamos pegar essa situação aqui para dar de exemplo. Imagina uma pessoa que vive de qualquer maneira, não tá nem aí. Essa pessoa come muito, não faz exercício físico, nunca dorme cedo, dorme mal todos os dias. O corpo dela tá tentando lidar com tudo isso. Ele tá tentando dar um jeito de resolver. Aqui eu não falei isso, mas o nosso corpo percebe que tem uma coisa errada e no início ele tenta ativar vários mecanismos para proteger. Tanto que isso é uma coisa que a gente vê em muitas condições diferentes. A gente geralmente passa por um processo, um período que as coisas ainda estão bem e aí conforme elas vão sendo forçadas mais e mais e mais e mais que começam a surgir os problemas. Só que essa defesa do corpo muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão poder fazer tudo errado por muito tempo e vão ficar bem, e tem outras que basta fazer por um pouquinho e já dá problema. Aí você acaba dependendo muitas vezes de sorte e também genética. Tem pessoas que têm problemas de genética. Igual essa questão aqui. Existem pessoas que têm uma alteração genética e por isso facilita criar essa gordura no fígado, e não apenas facilita criar gordura, vai chegando as consequências lá na frente. Então, como eu falei que esse vídeo aqui fala de sinais, esse aqui é um sinal que você às vezes vai ver num exame de sangue, porque começou a alterar as enzimas do fígado, porque o fígado tá sofrendo um dano de irritação por essa gordura que tá ali, ou você faz uma ecografia e tem ali aquela gordura no fígado, mas você não está sentindo nada. E como eu falei antes, talvez você não esteja sentindo, mas você já esteja num estilo de vida que não tá se sentindo totalmente bem, porque o seu estilo de vida não tá totalmente bem. E essa é uma questão mais complicada, porque o mais irônico aqui é que no momento que você melhora esse tipo de situação, digamos que você pega uma pessoa, tem essa gordura no fígado e ela muda de hábitos e melhora isso no exame, ela vai melhorar como ela se sente de forma geral, porque muitas vezes não tá sentindo um problema na cara, mas tá afetando a pessoa no dia a dia. Mas se a pessoa continuar com isso, essa gordura vai levando uma inflamação ali do fígado, isso pode gerar uma cirrose. A cirrose fica fibras, fica endurecido o fígado, que nem acontece com
quem toma álcool por muito tempo, ou quando tem aquelas hepatites que o vírus destrói o fígado, e essa cirrose pode acontecer por causa dessa gordura. E aí é muito interessante que geralmente quem tem essa questão está associada com outras até que eu vou falar aqui no vídeo. E eu falei disso justamente porque está crescendo entre jovens. Aí é só pensar o que nós temos hoje com essas redes sociais, computadores, celulares. Se você está assistindo isso no celular, os jovens não estão fazendo exercício físico. Eles comem muito mal, eles ficam muito tempo olhando um celular numa tela. Isso obviamente vai tendo consequências e às vezes não é nada óbvio, porque você pode achar que apenas uma pessoa obesa, que tem bastante gordura no corpo, que isso vai acontecer, mas a gente tá vendo isso até mesmo em jovens que são meio que magros, mas eles têm hábitos muito ruins e estão chegando nessa gordura do fígado. Então isso aqui é um aviso que vale tanto para pessoas mais velhas como também para pessoas mais novas. E eu sei, sempre vai ter alguém que vai dizer: ah, mas o meu conhecido tinha gordura no fígado, morreu e não teve nada a ver com isso. Mas aquela gordura ali estava tendo um impacto em todo o corpo. Se você realmente quiser, na medida do possível, ter uma vida mais saudável e pensar no futuro, o ideal é tentar melhorar isso fazendo um acompanhamento. E esse acompanhamento vai ter que ser com uma equipe para fazer muitas coisas diferentes. Em terceiro lugar, nós temos o colesterol alterado, que é o colesterol, principalmente o LDL. E essa aqui é uma outra questão que é muito difícil explicar e que tem muita confusão por aí. E inclusive tem algumas confusões que eu não gosto, porque são umas confusões de pessoas que parece que têm uma intenção ruim, pessoas que parece que querem que as pessoas acreditem em alguma coisa. E não sei se você já percebeu, mas na área da saúde existem pessoas ruins que às vezes mentem, mesmo sabendo que a consequência dessa mentira é alguém morrer ou sofrer, porque querem dar um jeito de ganhar dinheiro com isso. E eu falo isso porque essa questão do colesterol LDL é uma questão muito pessoal pra mim. Eu tenho 33 anos de idade, não tenho uma idade tão avançada assim, mas eu cresci a minha vida inteira sabendo que o meu avô, por parte de pai, morreu muito jovem. Ele morreu com cerca de 40 e poucos anos de idade com um infarto. E ele não era uma pessoa obesa, não tinha sobrepeso, mas ele era muito estressado, ele fumava e ele comia muito mal. Naquela época nem se sabia muito sobre riscos específicos para doença no coração e como acontecia a doença no coração. Hoje o tempo passou e nós sabemos muito, mas muito sobre isso. E eu vejo que tem muita confusão, tem muita gente falando mentiras, tem muita gente enganando as pessoas na internet. E aí eu entendo que tem um certo receio aqui que eu já tive, por isso que eu fui atrás e estudei isso. Eu passei um tempo na faculdade em um grupo de pesquisa de cardiologia, estudando um pouco mais sobre doença no coração, que é um tema muito interessante na realidade. E eu entendo que muitas pessoas ficam preocupadas que essa parte do colesterol tem só a ver com a indústria querendo vender remédios, que é tudo em relação a remédio e que na verdade não querem saber como as pessoas vivem, não veem as pessoas como um todo. Mas novamente, a gente tem que entender qual é a lógica aqui e o que acontece aqui e por que muitas vezes a resposta que a gente tem é usar um remédio que baixa o colesterol. E na realidade a gente não tem só um tipo de colesterol, o colesterol passa no corpo por vários tipos diferentes. Às vezes tem gente que quer fazer divisão em vários e vários tipos a mais de colesterol só para ganhar dinheiro. Aí entra de novo aquelas coisas que me dá muito desconforto, que talvez você assistindo não perceba, mas tem gente que tenta empurrar exames meio mirabolantes porque ganha dinheiro com os exames meio mirabolantes. Mas de qualquer maneira, o colesterol LDL é considerado colesterol ruim porque nós vemos isso em estudos e hoje em dia nós temos muitos e muitos estudos ao redor do mundo. Existe uma associação muito grande dele com doença do coração. E eu sei que essa questão de estudos gera desconforto em algumas pessoas. Eu vou falar um pouco mais disso também. E nós temos o colesterol bom, que é o HDL. E é engraçado que antes, na parte da gordura do fígado, eu falei o quanto o exercício físico impacta pro corpo. E aqui também impacta. Lembra que eu disse que o exercício físico impacta no fígado e também em toda a circulação do corpo? Pois então, se uma pessoa faz bastante exercício físico e ela tem uma boa capacidade de respirar, que nós chamamos de VO2, que é a capacidade do corpo usar oxigênio, o nosso fígado empacota mais o colesterol bom, que é o HDL. Então, quando você faz aquele exame, de certa forma, você está vendo o quanto o seu corpo tem um pouco mais de condicionamento, porque ele cria mais esse colesterol bom. Às vezes, até, como esse colesterol bom entra na soma junto com o colesterol ruim no total, a pessoa tem um colesterol total um pouquinho mais alto,
mas é bastante do colesterol bom. E ele vai na soma também. Isso é uma coisa bem interessante. Mas de qualquer maneira, nós sabemos que esse colesterol ruim tem uma associação direta com ter a doença do coração. Isso significa que todas as pessoas que têm o colesterol LDL, que é esse colesterol ruim alto, elas vão ter doença no coração? Não. Existem muitas pessoas que podem ter o colesterol mais alto e nunca vão ter doença no coração. E essa é uma informação importante porque essa informação gera muita confusão entre as pessoas e muitas pessoas também têm dificuldade de explicar isso. Como eu falei antes, naquela questão da gordura no fígado que vai acumulando com os triglicerídeos e essa produção que o fígado tem, nós sabemos que esse colesterol ruim, ele tem a capacidade de aderir, de grudar nas artérias com mais facilidade e todo aquele processo que eu falei antes que acontece no nosso corpo, que regula a imunidade, circula o sangue e vai melhorando toda a nossa capacidade física, tem associação com isso aqui. Então, se a gente pegar aquele exemplo que eu dei antes, de uma pessoa que fica sentada, não come bem, vive estressada, dorme mal, a circulação sanguínea dessa pessoa, ela é mais tensa e ela tem um desbalanço, ela tem uma tendência mais dessa imunidade ficar com mais inflamação. Isso significa que esse colesterol LDL tem mais facilidade de grudar nessa parede da artéria e quando ele gruda, ele pode ativar essa imunidade porque ela está alterada, ela está com mais inflamação. E aí com isso acontece todo um processo que depende dessa inflamação junto com esse colesterol que vai gerando aquela placa de colesterol. Por isso que muitas pessoas quando falam que na verdade a doença do coração é que entupiu a artéria com colesterol, que está comendo muita gordura, entupiu a artéria de gordura, mas nós sabemos que não é bem assim. Vai depender de todos esses outros fatores, toda a questão de circulação do sangue, de imunidade e da própria genética da pessoa. Então, por exemplo, se a gente pega uma pessoa que é muito saudável, essa pessoa tem uma boa circulação sanguínea porque faz exercício físico. Essa pessoa também tem durante a noite um sono que também circula bem o sangue. Essa pessoa consegue ter uma vida na medida do possível que não se estressa tanto, não tem esse cortisol tão alto e toda essa imunidade que faz parte da inflamação, ela tá mais estável, ela tá bem, ela não tá tão irritada. Isso reduz muito a chance daquele colesterol grudar ali e além de grudar ali, passar por esses processos que causam a doença do coração. E por que eu digo reduz a chance ou reduz a probabilidade? É porque algumas pessoas têm uma tendência genética dele grudar um pouco mais e até ter uma doença do coração. Tanto que você pode ouvir falar que teve casos de maratonistas e pessoas super saudáveis que tiveram uma doença do coração. E aquilo que eu digo é a exceção. Se você pegar a maior parte das pessoas, quase ninguém dessas pessoas que fazem muito exercício físico vão ter uma doença no coração desse jeito, com essa questão da artéria. Mas vai ter uma pessoa que tem essa tendência genética. Então todas essas decisões a gente acaba tomando pensando em ter mais ou menos risco. Aí eu chego ao segundo ponto quando a gente fala de colesterol LDL. Depois de muito tempo e muitos estudos científicos e muitas pessoas acompanhadas, milhões de pessoas ao redor do mundo, e quando eu falo desses estudos científicos, você tem que entender que infarto e derrame, que são dois muito associados com LDL, matam muitas pessoas, custam muito caro para governos ao redor do mundo, fazem as pessoas sofrerem muito, tem muitas consequências depois, então existe um interesse de reduzir infarto. Muitas pessoas acreditam por aí que o governo e as instituições querem as pessoas doentes infartando e tendo AVC, mas isso não é verdade. Pensa aqui no Brasil, se a pessoa tem um infarto ou um derrame assim e nunca mais consegue trabalhar, vai passar o resto da vida afastada pelo INSS, isso custa caro para o governo. Pensar que o governo quer que as pessoas fiquem doentes ou a indústria quer que as pessoas fiquem doentes, não faz muito sentido com o mundo real. E eu nem tô falando como se o governo fosse bonzinho e a indústria fosse boazinha. A questão aqui é que não é bom para ninguém as pessoas terem um infarto ou derrame. Então existe sim o interesse de tentar reduzir isso e por isso tem muitos e muitos estudos e tem pessoas muito boas que trabalham com isso. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida na época da faculdade, e eu me formei numa faculdade federal aqui no Rio Grande do Sul, que é uma faculdade de referência, trabalham justamente com essa parte de doença do coração, porque é uma coisa muito comum, é uma coisa que faz muitas e muitas vítimas. E é bem interessante que no meio de tudo isso, seja a pessoa ter uma circulação sanguínea mais tensa,
doença ter uma vida que não é tão saudável ou a pessoa ter uma vida mais saudável, se tiver menos colesterol LDL, reduz a chance de acontecer dele grudar e causar aquela inflamação, porque se tem menos, a chance é menor. Além disso, tem outra coisa muito curiosa, que tem um tipo de medicamento, que são as estatinas, que já conseguiram mostrar que não apenas elas reduzem o LDL, mas elas reduzem quantas pessoas têm infarto. E tem outros remédios que reduziam o colesterol que não reduziam o infarto. Isso porque ela consegue interagir provavelmente naquela formação e alguma outra coisa que envolve mexer na parede da artéria. Por isso que muitas pessoas tomam. No fim das contas, a decisão de usar ou não usar um remédio é uma decisão que envolve a chance. É sim uma decisão que é ver o paciente como um todo. Porque a gente tem que tentar descobrir qual é a chance que aquela pessoa tem. Isso às vezes é difícil, porque a gente não consegue olhar na cara da pessoa e ver, você tem uma genética que vai ter um infarto. Não é tão simples assim. Então a gente pega vários outros fatores que nós sabemos que também aumentam a chance de ter uma doença no coração, vemos quando está esse valor e aí decidimos, olha, você tem um risco maior ou menor de ter um infarto. Nesse caso é melhor baixar esse LDL, porque quanto menos colesterol tiver passando ali, menor a chance de acontecer. Mas tem algumas pessoas que não têm risco nenhum na família, têm uma pressão boa, fazem exercício, dormem bem, não tem risco nenhum, que talvez não vale a pena. Essa é uma decisão que vai depender de cada pessoa. Eu entendo que às vezes as pessoas ficam frustradas que vão consultar com algum médico que não é bom, ou um médico apressado, que só sai jogando remédio para todo lado e começa a perder um pouco a esperança no sistema como um todo. Começa a achar que tudo é mentira, que só querem dar remédio, que não se importam com as pessoas. Eu digo por experiência própria, tendo esse meu avô que morreu com 40 e poucos anos com infarto e sabendo que as doenças começam muito antes da gente começar a ter alguns sintomas, eu baixo o meu colesterol, eu tomo o remédio do colesterol e deixo o meu LDL bem baixo, mas bem baixo mesmo, porque eu quero baixar o máximo possível esse risco. Igual pode acontecer? Sim, igual infelizmente pode acontecer. Talvez eu seja muito azarado e tenha uma tendência genética tão grande que aquele colesterol vai grudar e eu vou ter um infarto de qualquer maneira. Tomara que não, muito embora eu tenha feito bastante coisa, eu faço várias coisas para tentar reduzir esse risco, porque eu sei disso e eu entendo os estudos científicos. E uma coisa muito interessante aqui, principalmente para homens, porque muitas vezes homens ficam mais preocupados com isso, é a questão do colesterol e os nossos hormônios. Tem pessoas que acham que é muito ruim você baixar esse colesterol porque vai acabar afetando a testosterona, vai dar desânimo, vai ter um monte de efeito no corpo. Eu faço musculação, eu faço exercício físico, atualmente inclusive tô com mais de 95 quilos, até tô um pouco mais forte do que eu gostaria de estar. Eu até quero baixar um pouco o meu peso, porque eu acho que não é bom ter 95 quilos com a minha altura, eu tenho 1,80 m de altura. De qualquer maneira, eu uso esses remédios e eu baixo o meu colesterol lá embaixo, o meu colesterol fica lá embaixo. Não tem efeito nenhum nos meus hormônios, a minha testosterona é totalmente normal, é a mesma coisa que era antes. O nosso corpo consegue criar esse colesterol que transforma nos hormônios com muita facilidade, porque tem colesterol em todo o nosso corpo, tem colesterol na pele, tem pra tudo que é canto. Não significa que reduzindo esse colesterol ali vai reduzir a produção de testosterona. Inclusive, como eu falei, eu acompanho pessoas que estudam isso, já teve até estudos científicos que acompanharam pessoas usando doses muito elevadas e derrubando o colesterol lá embaixo. Tem gente que mente sobre isso ou simplesmente não sabe direito e fica usando isso pra assustar principalmente homens, mas é uma grande bobagem. Aí uma pergunta muito comum é, não tem como reduzir o LDL só com alimentação, fazendo exercício, tem que tomar remédio, tem que dar dinheiro pra essas indústrias? E aqui é uma pergunta um pouco mais complexa. Primeira coisa, tem sim como a gente reduzir o LDL e também aumentar o HDL. Aumentar o HDL vai acontecer fazendo exercício físico, tendo hábitos mais saudáveis, e isso vai ajudar sim, porque vai ajudar em todo aquele equilíbrio de imunidade e circulação sanguínea. Então, claro que fazer exercício físico, aumentar o HDL sempre vai ser bom. E o LDL vai reduzir, só que tem alguns limites interessantes aqui. O nosso corpo pode ter uma tendência de produzir mais LDL. Claro que se você tem a capacidade de ajustar a sua alimentação e ter cuidados e ele reduzir, isso também é muito bom. E aqui tem outra coisa que vai para extremos totais que tem que ter muita cautela. O LDL não vai depender só da gordura que você come, assim como o LDL não é só sobre açúcar, porque em tudo colocam açúcar. E como as pessoas gostam de falar mal de açúcar, açúcar ou doces de forma geral é ruim em grande quantidade muitas vezes, porque o nosso corpo não foi feito para ter tanta energia. Mas você comer de vez em quando e consumir um pouquinho não tem um problema.
problema. Eu sei que as pessoas gostam de coisas extremistas. Tem gente que iria clicar nesse vídeo e iria gostar que eu dissesse uma coisa muito absurda. Na verdade, eu posso falar uma coisa muito absurda, né? Faça exercício físico todos os dias. Agora, deixar de comer açúcar. Deixar de comer açúcar muitas vezes vai fazer você parar de comer muitas coisas que você come em grande quantidade e você pode acabar perdendo peso e se sentindo melhor porque muitas coisas que você comia tinham açúcar e as outras que não tem você não gosta tanto de comer e você vai comer menos. Tem um jeito mais simples de fazer isso, que é você comer coisas mais saudáveis, reduzir a quantidade de coisas que você come que tem mais açúcar e ter uma alimentação saudável. Tem como fazer isso. Não é obrigatório ser totalmente extremista, mas muitas vezes fazem essa confusão porque lembre que eu falei que tudo funciona em conjunto. Então, o nosso fígado sofre esse estresse com excesso de energia. O nosso fígado sofre esse estresse com excesso de energia. Tem o processo de inflamação, tem o processo dos hormônios. Ficar tendo muitos picos de insulina ao longo do dia, muitas e muitas vezes com excesso de energia, não é bom. Então é óbvio que se você comer um monte de doce várias e várias vezes por dia em grande quantidade, isso vai ter um impacto negativo. Nem sempre vai aumentar o LDL, mas vai tornar esse LDL mais inflamatório e aumentar a chance de ter uma doença do coração. Só que o oposto não é verdadeiro. E o que significa isso? Se você parar totalmente de comer açúcar, não comer nada de açúcar e só comer outras fontes e ter uma boa alimentação e aquele LDL estiver alto, mesmo assim você tem uma chance maior de ter um infarto de quem tem ele um pouco mais baixo. Só que nesse caso, se você pega essa pessoa que é muito saudável, a chance é bem baixa. Se você pega duas pessoas muito saudáveis e uma tem um LDL um pouquinho alto e a outra tá mais alta, a mais alta vai ter uma chance maior. Mas como elas são duas pessoas muito saudáveis, a chance é pequena. Então aqui tem que pensar com muita cautela. O motivo pelo qual eu falo que eu acho que não tem que ficar enlouquecendo em relação ao açúcar e demonizando o açúcar é que as pessoas gostam de comer doces. Esses terrorismos geralmente são uma ótima estratégia, principalmente para quem tá querendo ganhar pacientes e ganhar fama, porque a pessoa se obriga a fazer aquilo, é um grande sacrifício, ela acaba comendo menos, ela perde peso, fica satisfeita, mas muitas pessoas não conseguem manter isso, porque as pessoas gostam de comer doce, porque você deixa o seu corpo também num estresse muito grande fazendo esse sacrifício. O meu ângulo aqui não é dizer que você tem que ficar comendo açúcar um monte de vezes, ou que tem que comer doce. Se você não gosta de doce, azar, não coma doce. O foco não é esse. O foco é que não precisa ter um sacrifício. Tem como você comer um pouco e igual ser totalmente saudável. A gente vê muito isso em locais do mundo que as pessoas vivem até 90, 100 anos de idade e elas comem um docinho todo dia. Só não ficam comendo numa quantidade gigantesca. É tudo uma questão de bom senso. A quantidade de LDL que cada pessoa vai ter vai ser uma mistura de tudo isso. Essa quantidade de energia, esse consumo de colesterol total na alimentação e, além disso, essa tendência genética. A decisão de baixar ele vai depender de cada pessoa. Em segundo lugar, nós temos um que é muito mais grave, mas não é tão comum, por isso que ele não é o primeiro lugar, que é o aumento do açúcar no sangue, que é a glicose. E eu acabei de falar de açúcar e glicose, então muitas pessoas vão dizer, pronto, você acabou de falar que pode comer açúcar. Como é que é o excesso de açúcar no corpo? Novamente, não é tão simples assim e vamos entender isso muito bem. Eu passei muito tempo sendo monitor de bioquímica na faculdade e a minha cadeira inicial era explicar diabetes, então eu já cansei de explicar diabetes muitas e muitas vezes. E uma informação importante aqui é, o nosso corpo carrega energia de qualquer coisa que você coma como glicose. Então tudo que você come, mesmo gordura, proteína, tudo vai ser transformado no nosso corpo em glicose para ser carregado como energia. O nosso corpo pega, por exemplo, as proteínas e absorve como aminoácidos para mandar para locais do corpo que precisam de aminoácidos. Mas o restante, o que sobra, vira glicose, que vira energia. Por isso que tem pessoas por aí que agora estão fazendo dieta carnívora e comendo só carnes. Obviamente é uma péssima ideia, vai ter um monte de vítima lá na frente, mas tudo bem. E as pessoas ficam super animadas que conseguem viver assim e dizem que a gente não precisa de glicose. É que o seu corpo pega aquela proteína e transforma em glicose, vira glicose de qualquer maneira. Quando a gente fala sobre diabetes ou aumento dessa glicose, novamente a gente entra naquilo que eu falei lá atrás. Nós consideramos isso um problema porque nós vemos que tem consequências ruins no nosso corpo. E esse problema pode acontecer por motivos diferentes. Para entender isso, nós temos que entender que o tempo inteiro nós temos uma quantidade de glicose que está passando pelo corpo. E essa glicose vai ser usada como energia através de um hormônio, que é a insulina. E a insulina tem alguns receptores e ela gruda nesses receptores, leva essa glicose e essa glicose consegue ser usada como energia pelo corpo. Só que tem duas coisas diferentes que podem acontecer. Primeiro, tem como ter uma destruição do lugar que produz a insulina, que é o
pâncreas, que é uma doença da imunidade, que é o diabetes tipo 1, e nesse caso tem menos insulina, aí de fato vai ter um problemão, porque vai sobrar glicose no corpo porque não tem a insulina. Mas o mais comum, ou que está aumentando, é o nosso corpo começar a ter uma resistência à insulina. E o que significa resistência à insulina? Ela começa a não funcionar mais. E aí, novamente, vamos pensar naquela mesma coisa que eu falei lá atrás sobre a gordura no fígado. As pessoas acham que a gordura no fígado é comer muita gordura ou comer muita energia e acumula gordura ali, mas o nosso corpo não funciona sozinho. Então tem gente que acha que diabetes acontece por comer muito doce. Você come muito doce, aquele doce vira glicose, a glicose vai lá, tem muita glicose, e essa glicose faz esses receptores pararem de funcionar e aí tem o diabetes. Não, não é isso. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira comendo doce todos os dias e nunca vão ter diabetes. Não é pelo excesso de açúcar ou pelo excesso de glicose em si. O diabetes é uma condição que envolve muitas coisas e todo esse equilíbrio. Assim como eu disse que lá na gordura do fígado é importante a circulação sanguínea, a movimentação do corpo fazendo exercício físico, o sono que regula muitos hormônios e ao mesmo tempo melhora a circulação sanguínea e também toda essa questão que envolve estresse. Tudo isso importa para esses receptores. Então vamos pensar em dois cenários diferentes. O melhor cenário possível e, digamos, o pior cenário possível. No melhor cenário possível, nós temos uma pessoa que dorme bem, teve uma boa circulação ao longo da noite. Quando ela acorda, ela pega a luz do dia, isso ativa hormônios naturalmente. Essa pessoa come a quantidade de calorias que ela precisa ao longo do dia e no meio delas pode ter doce, sim, todos os dias. Só não vai poder ser uma grande quantidade de doce, porque doce tem mais calorias, então se for muito doce, vai ter excesso de calorias, vai passar da quantidade. Então, a quantidade certa de calorias, essa pessoa faz exercício físico. Esse exercício físico circula o sangue por todo o corpo, ativa mecanismos de reparação do oxigênio, todos os mecanismos que têm um efeito bom, regula essa imunidade e essa glicose, essa energia é usada pelo corpo, pelos músculos. Isso melhora todo esse funcionamento que o corpo tem e esses receptores da insulina ficam bem e a pessoa não tem diabetes. Do outro lado, imagine uma pessoa que come um monte, não faz exercício físico, tá estressada e dorme mal. Tá vindo aquele excesso de energia várias vezes por dia, o corpo usa aqueles receptores muitas e muitas vezes. E além disso tem todo aquele fator de inflamação do corpo como um todo. Eu não falei aqui para não ficar mais longo do que esse vídeo já vai ficar, mas além disso, a gordura que a gente acumula na barriga, que é chamada de gordura visceral, que vem das vísceras, que é de dentro da barriga, ela é pró-inflamatória e ela também contribui negativamente para ter mais inflamação. E aí no meio disso, esses receptores param de funcionar e a pessoa acaba tendo diabetes. Existem alguns outros cenários, assim como tudo que eu falei aqui, que tem questões genéticas. Tem pessoas que têm uma vida saudável, são magras e os receptores estragam pela uma tendência genética. Então sempre tem um azarado que tem uma tendência genética, tem aquela doença mesmo sem os fatores de risco, aí as pessoas usam aquela pessoa para achar que não tem regras. Mas não, a maior parte das pessoas cai nesse estereótipo aqui. E essa glicose em excesso que não consegue ser puxada pela insulina, ela vai causando um processo de glicação por todo o corpo e ela é muito destrutiva. Ela começa a destruir pequenas artérias nas extremidades, principalmente nos pés, acaba atacando a imunidade, as artérias, ela acaba gerando muitas e muitas complicações como cegueira, alteração no rim e até mesmo infarto, derrame. Então o diabetes é uma condição muito séria e muitas pessoas hoje podem estar num processo inicial. Eu falei antes e vou reforçar aqui, a gente passa um bom tempo que o corpo está tentando lidar o máximo possível para que não aconteça problema. Então pode ter alguém assistindo aí que o corpo está lidando com aquele excesso de energia todos os dias, a pessoa não faz exercício, não dorme bem, está sempre estressada, ele está tentando lidar com aquilo até que ele vai começar a falhar. E quando começar a falhar para a diabetes, nós temos um estado chamado pré-diabetes, que é quando começa a aumentar essa glicose, mas ainda não está no nível de diabetes em si. Quando chegar naquele nível, a gente considera que a pessoa ficou com aquela doença e a partir daí é bem mais complicado. Mas hoje em dia nós temos tratamentos revolucionários para o diabetes, tanto que eles acabaram virando essas canetinhas de emagrecimento aí, mas o foco principal sempre foi ajudar com o diabetes. Isso até é uma coisa muito interessante que eu pretendo fazer um vídeo explicando a história dessas canetinhas e como elas surgiram através de mecanismos de cirurgia bariátrica, que é a cirurgia da obesidade.
obesidade. Nós temos até casos aqui no Brasil de pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade, mesmo sem ter muita obesidade, só para tentar melhorar o diabetes. É uma coisa bem interessante. De qualquer maneira, o diabetes é um problema muito grave e a gente começa fazendo com o exame de sangue em jejum. Principalmente quem tem fatores de risco, tem sobrepeso, é mais sedentário, tudo o que eu tenho falado aqui. E, em primeiro lugar, o que mais causa problema no Brasil e a mais silenciosa de todas é o aumento da pressão arterial. E o aumento da pressão arterial dá para entender, eu espero que se você chegou até aqui você percebeu que se nós temos muita tensão no corpo, isso gera um estresse no corpo e favorece todos os outros fatores de risco. Só que a pessoa não sente a pressão alterada, porque quando nós temos essa pressão alterada, ela tá mandando sangue muito rápido. Tem pessoas que acham que essa pressão alterada dá dor de cabeça, mas na verdade o que acontece aqui é que quando a pessoa tem dor de cabeça, aquilo aumenta a pressão, ela vai lá no posto ou em algum atendimento, vê enquanto está a pressão tá mais alta e ela pensa, poxa, tô com dor de cabeça porque a pressão estava alta. Mas não é bem assim, você fica com a pressão mais alta se tá com dor de cabeça. Assim como você pode ficar com a pressão mais alta se caminhou muito, se pegou calor, o nosso corpo aumenta a pressão em alguns cenários específicos. Para ter o diagnóstico tem que estar calmo, relaxado, tem todo um jeito específico para ver se essa pressão tá mais alta. E aqui talvez seja o caso mais interessante para falar sobre esse conceito de sinais, saúde e doença. Porque pensa o seguinte, nós temos um coração que bombeia sangue e tem essas artérias que levam esse sangue. Teoricamente, a gente pode pegar uma pessoa totalmente saudável, uma pessoa que faz exercício físico, uma pessoa que come bem, dorme bem, tudo perfeito, e essa pessoa ter uma pressão mais alta. Simplesmente ela tem uma pressão mais alta porque as artérias são mais duras, por genética, a musculatura pode ser um pouco mais dura e com tudo isso, essa pressão acaba mais alta. E essa pessoa tem muito mais chance de ter doença do coração e também das artérias do cérebro, porque essa tensão constante todos os dias, ela vai gerando um processo inflamatório muito intenso. Então, a hipertensão arterial, o aumento da pressão, é o melhor exemplo para a gente falar sobre como a gente vai definir o que é uma doença ou não é uma doença. Porque imagina, nós temos uma pessoa que é saudável, ela é magra, ela faz exercício, ela come bem, e aí ela vai lá, bota um aparelhinho no braço e esse aparelhinho tá dizendo que tá tendo uma certa pressão, o sangue tá sendo mandado muito rápido. Aí você consegue saber que aquele sangue sendo mandado muito rápido aumenta muito a chance da pessoa morrer de doença do coração e doença do cérebro. E essa aqui tem muitas e muitas pessoas e é uma das que mais temos estudos comprovando como isso é muito claro. Quanto mais baixa vai ficando a pressão, menos mortes nós temos de doença do coração e também de AVC. Então, teoricamente, se você tem a pressão mais elevada, vale a pena baixar ela. Claro que aqui tem uma questão que vai um pouco além desse vídeo, porque a gente pode pegar faixas de idade que tem mais doença do coração e doença do cérebro, além do fato que se você baixa muito a pressão em algumas pessoas, essa pressão mais baixa pode deixar a pessoa tonta e ter risco de cair. Então, por exemplo, no meu caso, vale a pena ter uma pressão mais baixa. Eu sou jovem e se a minha pressão fica mais baixa, não tem nenhum problema. Mas se a gente pega uma pessoa que tem 70 anos de idade, uma pessoa mais frágil, que tem um pouco mais de fraqueza no corpo, se a gente baixa muito a pressão, essa pessoa poderia cair, poderia ter um acidente. Então, existe uma coisa delicada aqui de definir quanto a gente vai deixar a pressão de cada pessoa para aquele remédio também não causar desconforto na pessoa. A ideia aqui é que você tem que consultar com o médico para entender todo o seu cenário, histórico na família, como é que é a sua vida, todo esse cenário de forma geral, para ver a melhor opção. Não é uma regra para todo mundo. Mas nós sabemos que hoje é o principal fator que faz as pessoas morrer em tudo que é lugar do mundo, mesmo em países ricos. E a grande questão é isso, o nosso corpo não foi feito de certa forma para ser mais tenso. A gente consegue perceber isso até com algumas coisas mais fáceis do dia a dia. A gente pode pensar que nós temos cefaleia tensional, dor de cabeça que é por tensão, assim como tem várias outras coisas que nos geram desconforto quando a gente está tenso. Inclusive a gente fala que estar tenso é uma coisa meio negativa. Ironicamente, essa questão de tensão acaba afetando essas artérias, principalmente no que a gente chama de dano endotelial. Eu não falei isso antes, mas aquele processo de inflamação é nessa parte mais endotelial e também sobrecarrega o coração. Por isso que tem esse efeito tão grande da pressão. E quando a gente fala sobre o que baixa a pressão tirando medicamentos, a pressão tem um efeito muito positivo de exercício físico. Parece que eu tô repetindo a mesma coisa o vídeo inteiro, né? Exercício físico libera várias substâncias que dilatam essas artérias, forçam o sangue passar, forçam os músculos a empurrar sangue
sangue e o sangue voltar. Então o exercício físico ajuda muito e dois tipos diferentes. O exercício físico que faz força para o sangue ir e voltar com o músculo e também exercício físico que faz circular bastante oxigênio. Como eu falei lá no início, quanto mais fácil o corpo conseguir usar esse oxigênio, mais ele consegue limpar de muitas substâncias ruins e mais saudável é uma pessoa, menos a pessoa morre de doença no coração. Mas na verdade não é só de doença no coração. Como eu já falei em outros vídeos aqui, isso reduz a chance da pessoa morrer de muitas causas diferentes. Bom, esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo. Eu tentei explicar de uma maneira simples para que você realmente consiga entender. Espero que tenha conseguido. Se você puder, curta aqui o vídeo, deixe algum comentário, deixe alguma dúvida, encaminhe esse vídeo para algum familiar ou algum conhecido que já tem alguma dessas condições ou não entende bem essas condições. Vai ajudar bastante aqui o canal. Se você tiver alguma outra sugestão de algum outro tema que quiser que eu faça um vídeo explicando mais a fundo, deixa aqui. E se você tiver alguma dúvida específica, eu também faço um vídeo explicando. Até a próxima!